Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao episódio 26. Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós falamos sobre a memória e a história como espaços de disputa, pontuando a polêmica derrubada de algumas estátuas ao redor do mundo e a necessidade de repensar os símbolos que nos representam. Vamos mergulhar? Vamos! Leonardo Sherman de Sá. O mês de junho está terminando, mas nem por isso será esquecido. Afinal, junho de 2020 fica marcado como o mês em que se reacenderam grandes questões no debate público, como, por exemplo, a necessidade de observar a memória coletiva como lugar de disputa. Nesse sentido, podemos destacar as polêmicas atitudes de derrubada de estátuas que homenageavam figuras históricas contestáveis, no mínimo, como na Inglaterra, a estátua do Edward Colston, que foi um traficante de escravos, e em Antuérpia, na Bélgica, a estátua do rei Leopoldo II, acusado de exterminar milhões de congoleses nativos durante a colonização do Congo belga. Entre as várias arestas que compreendem essas questões, ora como vandalismo, ora como uma reparação histórica, eu te pergunto, meu querido historiador, derrubar estátuas é um direito? Bom, Karine, estou na dúvida até agora, porque, por um lado, eu fico pensando que é direito de uma sociedade derrubar essas estátuas todas de pessoas que causaram muito mal. Por outro lado, eu fico imaginando que se a gente derruba tudo, a gente deixa de pensar naquelas coisas. Memória e história são duas formas diferentes de acessar o passado. Na mitologia grega, inclusive, existe uma deusa chamada Mnemosine, que é a deusa da memória, que se casou com Zeus e que teve 8 filhas, as musas. Uma das filhas da memória é exatamente a história. Então, Clio, musa da história, é uma forma diferente de acessar o passado. E qual a diferença grande entre memória e história? Talvez a maior diferença seja o caráter emocional da memória, que deve ser limitado com relação à história. É por isso que não dá para confiar na memória como um relato fiel daquilo que aconteceu, porque todos nós sabemos do dito popular que diz: quem conta um conto aumenta um ponto. Vamos dizer que eu e você, Karine, nós estamos brigando, nós brigamos muito. E aí eu vou contar a briga de um jeito, você vai contar a briga de outro jeito. Provavelmente eu vou falar que eu ganhei a briga, e que todo mundo sabe que é mentira, porque não tem como ganhar a briga de uma pessoa tão brilhante como Karine Aragão. Nossos ouvintes são testemunhas de que a gente é a concretização daquele ditado. Nós concordamos em discordar, porque até quando a gente discorda, a gente não briga, não é, Leonardo Sherman? Olha, que lindo, gente, esse podcast aqui da amizade. Sim, só o amor constrói. Mas eu contaria dessa maneira, você contaria de uma outra maneira, e isso seria memória, não seria história. Porque para fazer história disso, a gente teria que observar direitinho qual foi o caminho da briga, o que levou a isso, quais foram as causas, quais foram as consequências, analisar os dados e as provas, verificar outras testemunhas, verificar se tem alguma coisa escrita e por aí vai. E a partir daquele conjunto documental, gerar uma ideia, gerar uma tese, gerar uma análise a partir daquilo. Memória é uma coisa, história é uma outra. O que está no caminho da racionalidade é a história, não é a memória. Essas estátuas se referem a uma determinada maneira de lembrar do passado a partir de uma determinada sociedade num determinado momento. O que acaba acontecendo é que os grupos predominantes de uma determinada época garantem a manutenção da sua memória utilizando o poder que tem naquele momento. Por isso que nós temos a estátua do escravocrata em Brixton, ou o monumento aos bandeirantes em São Paulo. Grupos que têm poder querem garantir a manutenção da sua memória. E aí vem a história, que vai num tempo todo próprio, completamente diferente do da memória, por outro caminho, e começa a apontar e falar: olha, as coisas não são bem assim não. Essa gente que está aí, que vocês estão representando aí,
Eles têm esses problemas aqui, 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 aqui. O que representa a derrubada da estátua? A mudança do status quo. A mudança que é trazida quando pessoas que não tinham voz dentro de um processo histórico. Sendo assim, não é a primeira vez que isso acontece na história. O primeiro grande movimento de derrubada de estátuas, de mudança de nomes de logradouros públicos, que a gente tem notícia no movimento grande, foi o processo de desnazificação, que aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial, a partir das conferências do final da Segunda Guerra Mundial, principalmente a Conferência de Yalta, decidiu-se que haveria a desnazificação da Alemanha e das áreas ocupadas. Essa desnazificação tinha vários aspectos, como, por exemplo, a prisão daqueles que faziam parte do Partido Nazista, mas também apresentava a derrubada de construções que lembrassem o regime nazista. Então, hoje, na Alemanha, em Berlim especificamente, não tem quase nada que tenha sido construído pelo regime nazista. É claro, pelo bombardeio também, mas por esse processo de derrubada e de mudança dos nomes das ruas, das praças, para nomes que não representassem mais o regime nazista, exatamente para evitar que os nazistas tivessem locais de celebração daquele regime. Por um lado é bom, é ótimo. Socialmente, a gente pode pensar que é uma coisa boa evitar que os nazistas tenham onde celebrar essa doutrina de ódio. Por outro lado, a gente pode dizer que não funcionou como uma forma de evitar que os nazistas voltassem, porque eles estão aí. O neonazismo é, hoje, ainda que seja ainda bem minoritário, ele existe. Então, só isso não resolve. Talvez possa-se dizer que isso por si já tenha diminuído a velocidade dessa volta, mas só isso não resolve. Até porque isso não é fácil de fazer, pois depende de um consenso social em torno do que ser retirado. A mesma coisa tentou se fazer quando os países deixaram o bloco comunista e abandonaram e passaram pelo processo de redemocratização, alguns deles, a maioria, outros não. Mas, de qualquer maneira, houve uma tentativa de processo de descomunização dessas estruturas. Não deu certo. E não deu certo porque, rapidamente, a crise econômica que se abateu nesses países e as dificuldades de determinar quem era e quem não era inimigo, já que muitas daquelas pessoas tinham participado do governo anterior, acabaram fazendo com que esse processo fosse muito mais leve, muito menos acabado do que, por exemplo, o processo de desnazificação que foi promovido pelos países que tinham vencido a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, não é tão simples assim. Eu derrubo a estátua? Sim, eu derrubar a estátua para quem? Isso tudo que você está apontando faz um conflito na minha cabeça, na verdade potencializa um conflito na minha cabeça em relação a essa história. Porque eu acho que essa pergunta, assim, é direito derrubar as estátuas, me leva para uma visão abstrata e me leva para uma visão concreta do ato. Quando eu penso, por exemplo, na visão concreta, chegar lá e arrancar a estátua do lugar com uma atitude pontual, isso me incomoda um pouco. Na verdade, me incomoda muito, para falar a verdade. Me incomoda muito aquela cena. Eu acho a cena agressiva. E aí eu fico pensando, quando eu estava olhando isso, eu falei assim, será que essa derrubada de estátuas, que na abstração tem algo que eu acho que sim, aí sim é um direito você revisitar a sua memória para dizer, olha, tem símbolos nessa cidade aqui que não me representam mais, né? Como você falou, a partir da ascensão de novas vozes, a partir do próprio movimento de decolonização, de repensar a sua história, você dizer, olha, não é mais legítimo esse monumento aqui dos Bandeirantes, por exemplo, é algo que eu vejo como válido. Acho que sim, é um direito, é um exercício de cidadania. Mas eu vejo que essa retirada das estátuas, ela precisa passar por um debate público, né? Ela precisa passar por uma criação de consciência. Ela precisa passar por esse processo, porque a retirada em si é um ato, acaba ali. Agora, a conscientização gradativa de por que aquilo ali não te representa mais. Por que a gente olhar para o Monumento aos Bandeirantes é o incômodo. E aí eu acho que é o nosso passo a passo que a gente precisa fazer, né? Para realmente ser um direito. Para você realmente falar, olha, esse monumento aqui me incomoda porque, né, a gente está falando de pessoas que, na verdade, não foram boazinhas. A gente, quando vai aprender, por exemplo, na literatura,
vai falar sobre arcadismo, comenta muito sobre os bandeirantes. E aí, não, assim, vamos olhar isso aqui e perceber que eles não têm nada de romantismo como a gente vê ali. Mas é gradativo, né? Pelo menos eu vejo nesse sentido. Acho que você pontuou isso, acho que converge. E aí, quando você coloca também, você fez uma enunciação ótima sobre a questão da história e da memória. E eu fiquei aqui pensando, o quanto é nosso direito, sim, revisitar a nossa memória, mas não mudar a história. Porque a história está aí, os fatos aconteceram. E assim, a nossa mobilidade, já que a gente briga tanto aqui contra o revisionismo histórico, a nossa mobilidade está justamente nessa questão de representatividade, que está mais relacionada à memória do que necessariamente à história. É verdade, você aponta o elemento que para mim é central. A estátua, ela é um retrato de uma determinada época. Mas se não forem alterados os elementos culturais daquela época, o pensamento compartilhado daquela época, pouco importa derrubar a estátua. Eu me sentiria mais feliz se a estátua fosse derrubada a partir de uma percepção consensual da nossa sociedade de que o ato homenageado por aquela estátua, ou pela vida que levou aquele que está ali sendo retratado, aquele ato fosse repudiado. Se as pessoas todas olhassem para a Ponte Rio-Niterói, sabendo que ela é a ponte homenagem ao Costa e Silva, que foi o sujeito que assinou o ato institucional número 5 no Brasil, que liberou os piores horrores da ditadura, se a sociedade olhasse para aquilo e falasse, não, realmente não pode ser assim. Para mim, a questão está muito mais na cultura do que propriamente na estátua. A estátua é uma consequência. Tanto é assim que, conforme a cultura vai mudando, surgem outros monumentos, como, por exemplo, o monumento a Zumbi dos Palmares, que fica na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, em frente ao Sambódromo. Agora, você falou que a história está aí e que ela não vai mudar. Na verdade, a gente escolhe o que vai ser alvo da história e alvo da memória também. A gente, como sociedade, opta. Por exemplo, no caso das pesquisas históricas, um governo pode optar por aumentar as pesquisas em memória e história da escravidão, colocando dinheiro nisso. E aí os historiadores e as historiadoras vão se debruçar sobre esse tema, porque vão ter mais dinheiro para os seus projetos. Ao passo que pode simplesmente também diminuir o dinheiro para isso e matar aquelas pesquisas por inanição, porque historiadores precisam comer, se alimentar e tudo mais. Então a história não existe em lugar nenhum, a história tem que ser escrita. Aí tem uma relação meio perversa às vezes. A história tem que ser escrita, e ela é escrita a partir do empurrão que a sociedade dá, a partir das suas crenças trazidas pela memória. Por isso que grupos como os que estão adquirindo voz nos últimos anos são fundamentais para pressionar um número maior de pesquisas nesse sentido. E aí é interessante, porque o número maior de pesquisas vai trazer à luz novos elementos históricos que vão construir uma nova memória, que vão empurrar mais, e um processo dentro desse sentido vai acabar acontecendo. Entendi essa questão da história. Quando você fala que a história é construção, você falava e eu ficava pensando que realmente tudo é construção. A história, a memória, a cultura. E talvez a gente erre muitas vezes por achar que a gente vive num todo dado que não pode ser reavaliado. E é isso que a gente está pontuando aqui em relação à questão das estátuas. A gente pontuou tanto que a questão da conscientização é importante, e é justamente porque essa conscientização é que vai falar para o indivíduo que ele tem autonomia para rever a sua história, no sentido de perceber quem é que o representa, de acordo com os valores da sua época. Então, se esses monumentos foram exaltados em uma dada época, é importante que a gente perceba que hoje os valores mudaram. É o que a gente comenta aqui em vários programas, né? A gente que foi, de repente, criado na década de 80, na década de 90, tinha certos valores, tinha certas maneiras de se comunicar que hoje não cabem mais. Então, a gente tem essa abertura de olhar para essas questões do passado e reavaliar, né? Será que eu ainda estou confortável com essa homenagem aos traficantes de escravos aqui? Será que eu estou confortável com o nome da Ponte Rio-Niterói ser Costa e Silva? É isso que a gente talvez esteja questionando agora. A gente está falando das estátuas de maneira física, mas isso acontece até quando a gente vai reavaliar momentos históricos. Quando Gilberto Freire escreveu, em 1936, o Casa Grande Senzala,
ele foi um tanto quanto questionado por ter romantizado, né, o nosso processo de colonização, falando que as indígenas e que as escravas se entregavam aos senhores de engenho. Então veio uma crítica em cima dele, né, em relação a essa história, falando, ei, não foi bem assim. A nossa memória não é essa. Então, acho que a gente está num movimento análogo, talvez, de empoderamento dessa história. E isso é bacana, porque a gente está num momento, então, que significa que a gente está abrindo os olhos para o que aconteceu e buscando uma nova representatividade. Isso aconteceu também quando a gente teve toda a polêmica envolvendo a nomeação de uma rua no Rio de Janeiro como Marielle Franco. Quando a gente teve a placa em cima da placa que antes era a Rua Floriano Peixoto, houve, assim, uma questão, na verdade, questões altamente polêmicas, e para sintetizar o que, né, a gente precisa pontuar aqui nessa discussão, na verdade, ali era uma discussão de representatividade, né? Quem me representa mais? É o Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, ou é a Marielle Franco? E aí a gente teve uma resposta quando outra rua na Estácio foi, né, nomeada como Marielle Franco. A gente está discutindo ali representatividade. Então, acho que a questão das estátuas passa por aí. Até que ponto a representatividade é uma questão de cidadania? A mudança na sociedade é tal que ela passa a disputar lugar na cidade e, de certa maneira, isso legitima a derrubada das estátuas, por exemplo. Ou a troca do nome de uma rua, do nome de um ditador, como o Floriano Peixoto, para o nome de uma ativista dos direitos humanos, como a Marielle Franco. Aliás, uma mártir dos direitos humanos. Só que tem um outro lado, que é muito complicado. Se eu digo que as mudanças na sociedade empoderam pessoas que não tinham força e que passam a ter força, e por isso elas passam a ter o direito de, por exemplo, destruir estátuas, me deixa um gosto amargo quando eu penso na destruição dos Budas de Bamiyan. Os Budas de Bamiyan eram estátuas colossais que existiam no Afeganistão. Uma tinha 53 metros de altura, outra tinha 38 metros de altura, e elas tinham sido esculpidas na rocha por populações budistas que viviam por lá entre os séculos 4 e 5. Acontece que em 2001, os talibãs, que estavam no poder no Afeganistão, acharam por bem dinamitar aquelas duas estátuas. Hoje existem só vestígios, os túneis que os monges budistas que por lá passaram construíram ainda estão lá. Esses Budas, patrimônio histórico da humanidade, foram embora. Então, será que é correto que um determinado governo, claro, eu sei o que eram os talibãs e o que eles representam de barbárie e de fundamentalismo religioso, mas será que um grupo, por estar no poder momentaneamente, pode fazer esse tipo de coisa? Tem direito a realizar esse tipo de ação? Aquela resposta ou reflexão que eu adoro, depende. Já que a gente está aqui num programa maior de gerar dúvidas e reflexões do que necessariamente dar respostas, eu diria que depende. E depende dos valores que estão sustentando essa ação. É ilógico, por exemplo, um governo, eu quero retirar um busto colocado, né, para homenagem a Paulo Freire. Qual é o fundamento da retirada dali? Aí realmente não tem. Agora, eu quero reconsiderar essa retirada aqui dos monumentos, dos bandeirantes. Aí tem lógica. E, claro, por isso a gente está defendendo tanto a passagem pela conscientização, porque isso é um movimento de conscientização. Me vem muito à cabeça aquele poema do Camões: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Esse soneto é maravilhoso. E isso é verdade, o que a gente está fazendo é isso, é revisitando, né, o nosso tempo e as nossas vontades em cima de reavaliar o que nos representa. Mas, como você mesmo pontuou no episódio anterior e a gente conversou aqui, tem a questão dos valores universais. Então, a gente precisa pensar o que são valores universais que representam a humanidade. A escravidão, eu acho que não pode representar a humanidade. O estupro, que foi uma prática comum no bandeirantismo, não pode representar a humanidade. Então, acho que é por esse caminho aí que a gente está indo, né? Quem nos representa? Quais são os valores universais que nos representam? Por exemplo, um dos valores universais que nos representa é a poesia de Drummond. Por isso a gente pergunta, e agora, José?
E agora, José? Leonardo Sherman, debatemos aqui muitos pontos sobre a derrubada de estátuas, memória, história. E aí fica a pergunta: o que você considera importante que a sociedade lembre ou esqueça? Quanto mais a gente puder lembrar e menos a gente puder esquecer, melhor para a constituição de uma sociedade. A questão é que os grupos de poder estabeleceram que algumas histórias deveriam ser lembradas. É o que acontece, por exemplo, quando se faz um novo projeto, um empreendimento imobiliário e se aterra um cemitério indígena, por exemplo. Ou quando um grupo de latifundiários, um grupo de garimpeiros, quer utilizar uma área quilombola ou uma área indígena. É o que acontece nesses casos. A gente tem que lembrar, sobretudo, das histórias que vêm sendo deixadas de lado ao longo da nossa história. Isso é o mais importante nesse momento. Por isso, eu vejo como muito mais importante do que derrubar a estátua do racista é levantar estátuas para celebrar figuras que tiveram trajetórias importantes na construção desse mundo que a gente quer, que é um mundo de maior paz social, um mundo de maior harmonia, que valorize os direitos humanos. Por isso, eu vejo com muita alegria quando alguém vai lá e toma aquele espaço e ressignifica aquele espaço. Aqui em Niterói, eu tirei a foto uma vez, num bairro chamado Graguatá, um bairro que tem um quartel do Exército. E na frente desse quartel tem uma praça, e na praça tem um busto ao patrono do Exército, que é o Duque de Caxias. No busto do Duque de Caxias, algum grafiteiro foi e pintou um busto de Zumbi dos Palmares. Eu achei aquilo muito interessante, pois era claramente a tentativa de ressignificar aquele espaço, dizendo, olha, legal, Duque de Caxias, tranquilo. Ele não riscou Duque de Caxias, ele não fez nada. A homenagem estava lá toda pronta, estava igual, intacta. A única diferença é que, na base do busto, ele pintou Zumbi dos Palmares, nesse lugar que é aqui em Niterói, local escolhido para a comemoração do Dia da Consciência Negra. Por exemplo, no dia 20 de novembro, aqui em Niterói, há uma festa com música, com barracas, com apresentações. Lembrar das histórias que foram apagadas pelos grupos que queriam que essas histórias fossem apagadas e não lembradas. Para mim, esse é o principal elemento. E aí é um elemento de resistência, efetivamente. E você, o que acha? Leonardo Sherman, suas falas estão me fazendo lembrar gente boa aqui. Enquanto você falava, eu lembrei do texto do Walter Benjamin, do Tese sobre a História, em que ele fala: em toda voz que ecoa, há uma voz silenciada. Então ele opõe, né? Enquanto se uma voz fala, significa que existe uma voz silenciada. E eu acho que a gente, como sociedade, silenciou muitas vozes por muito tempo. E aí eu reforço de novo que a importância do pensamento decolonial, de olhar e revisitar as nossas referências e sair de um padrão eurocêntrico. Então a gente olhar para essas vozes que ficaram apagadas durante muito tempo. Nos estudos da literatura, por exemplo, a gente estuda parnasianismo, falando de Olavo Bilac, falando de escritores homens, porque o mercado literário era dominado por eles. Mas a gente não estuda, por exemplo, Francisca Júlia, que é uma poeta parnasiana, super elogiada pelo próprio Olavo Bilac, mas a gente não fala. Então, assim, é uma voz silenciada que eu acho que é importante que a gente lembre. Então, tá aí a questão de recolocar as nossas referências. E outro ponto, né, como você falou, a questão do construir também é importante. Então, se eu vou tirar a estátua dali, e isso de maneira metafórica, né? Se eu vou tirar a estátua, se eu vou rever os símbolos, que símbolos eu vou botar em cima disso? Que história eu quero contar a partir desses símbolos? Isso eu acho extremamente importante. Ano passado, acho que vocês vão lembrar, teve um evento terrível na Nova Zelândia, que foi o atentado às 2 mesquitas em março.
E eu me recordo da atuação da primeira-ministra, né, que inclusive tem sido elogiada também na sua atuação em relação à pandemia, que é a Jacinda Ardern. E aí ela, na época, me despertou muita curiosidade quando ela fez pronunciamentos dizendo que, por ela, o nome e o rosto do assassino não deveria constar nos jornais, na mídia, porque ela considerava que isso seria dar o status e dar a divulgação que ele esperava no momento que ele fez o atentado como uma live. Acho que vocês vão se lembrar desse terror. Eu me recordo com ela falando, a gente tem que revisitar, a gente tem que repensar quem são as pessoas que a gente quer lembrar, para quem que a gente quer prestar homenagem nesse atentado. Então eu quero lembrar das vítimas. Eu quero que o nome das vítimas saia no jornal, não o nome do assassino. E isso talvez seja um ponto do que a gente está pensando aqui, né? Eu lembro de ter ficado muito confusa. Foi algo que me tirou da minha zona de conforto, essa atitude dela. E aí eu comecei a pensar, por exemplo, no tema comum, que todo mundo passa por esses estudos, quando a gente vai falar, por exemplo, da Segunda Guerra. A gente focaliza muito a figura do Hitler, né? A gente estuda, a gente talvez crie uma curiosidade em cima da figura dele. E aí eu passo até para você a pergunta: qual é a maneira, de repente, da gente estudar a Segunda Guerra? O que a gente deveria lembrar? A gente deveria lembrar os relatos de Anne Frank? Ou a gente deveria relembrar a partir do olhar do Hitler, do paspalho, como você chamou no último episódio? Acho que são considerações importantes para a gente nesse tempo, do que eu vou lembrar, do que eu vou esquecer. Eu sinceramente acho que essas coisas são dadas pelas vozes dos grupos que foram silenciados. Num primeiro momento, depois da Segunda Guerra Mundial, as populações que tinham sido vítimas do Holocausto não se pronunciaram. E elas não têm culpa de não terem se pronunciado, porque aquele trauma que elas passaram é um trauma gigantesco. Gigantesco. Eu imagino o horror de você ter que lembrar de uma coisa dessa. Entretanto, a segunda geração, a geração que nasceu daqueles que tinham sofrido os horrores do Holocausto, optou por relembrar disso. E desde então vem sendo cada vez mais reforçado toda a história e a memória daquele momento. Então, em relação à Segunda Guerra Mundial, uma das coisas que a gente tem que reforçar é a memória de quem foi vítima da Segunda Guerra Mundial. A memória, por exemplo, representada num livro maravilhoso, Éramos Jovens na Guerra, dessas autoras Sarah Wallace e Svetlana Palmer, que compilaram cartas e diários de adolescentes que viveram a Segunda Guerra Mundial. E não existe maior vítima de um conflito como esse do que as crianças e os adolescentes. Todos aqueles que sofreram com o Holocausto, claro, as maiores vítimas ainda, se é possível, mas uma criança nesse meio, imagina como vive um adolescente nesse meio, mas também daqueles outros, entre os que não estavam sofrendo diretamente com o Holocausto, mas estavam sofrendo com a guerra. Então, a gente tem que ouvir isso, a gente tem que preservar essa memória, a gente tem que criar história em cima desses relatos para analisar de uma maneira mais forte, muito mais importante do que ouvir e ver e analisar as imbecilidades do Hitler, por exemplo, e da cúpula do Partido Nazista, que antes de tudo eram incompetentes como figuras de governo. E aí é que está o problema da análise da figura do Hitler. Muita gente faz sobre a história da Segunda Guerra Mundial um grande elogio à figura do Hitler, como se ele fosse uma figura inteligentíssima. Não era, era incompetente. Era incompetente que só sabia fazer uma coisa, criar inimigos e lutar para a destruição desses inimigos que ele elencava da pior maneira possível, destruição física. Não só física, mas moral, mas física. Então, não há o que glorificar desse tipo de pensamento. Então, a partir justamente dessa consciência, vale a gente lembrar que é necessário observar as necessidades de uma época para entender o que é preciso lembrar e esquecer em determinado tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso agora,
eu consigo perceber o quanto é importante a gente exaltar figuras como Lélia Gonzalez, que foi uma defensora da nossa americanidade, né? Já que a gente está assim, em movimentos, em meio a situações em que o racismo vem batendo a nossa porta como se fosse algo naturalizado, a gente rebate com Lélia Gonzalez, a gente rebate com acho que eu já falei movimento decolonial aqui 500 vezes, né? Mas eu vou repetir, a gente rebate com o movimento decolonial. Então, porque para a nossa época, é necessário lembrar disso. É necessário lembrar que a escravidão não fechou as suas mazelas com a assinatura da Lei Áurea. Então, assim, a gente tem que lembrar isso agora. Quando a gente vê, por exemplo, o aumento da violência doméstica contra mulheres na pandemia, a gente tem que trazer para a discussão, para o debate público, a questão da violência, a questão do protagonismo feminino. A gente tem que trazer o que Simone de Beauvoir trouxe lá em 1949 com o segundo sexo, porque é necessário para a época, é necessário para os dias atuais. Então, isso é importante a gente lembrar. Eu acho que vai de uma observação sensível sobre a nossa época, o quanto é necessário a gente ainda bater nesses pontos. Todas essas questões, elas vêm de disputas. São as disputas políticas de uma sociedade. As pessoas estão aí querendo acabar com a política. Não tem como acabar a política, porque a política é a arte da mediação dos interesses de uma determinada sociedade. E conforme novos grupos surgem com poder, eles vão querendo ocupar espaço, e aqueles grupos que estavam, eles não vão ceder espaço assim com facilidade. Tem uma história que eu acho ótima, de uma praça aqui no Rio de Janeiro, que fica ali no centro do Rio de Janeiro, hoje é chamada Praça Tiradentes. Entretanto, se você for à Praça Tiradentes e observar a estátua que existe na Praça Tiradentes, é uma estátua de Dom Pedro I. E aí você pensa, como é que é possível uma coisa dessa? O que aconteceu é exatamente um elemento de disputa como esse que a gente está falando. Ela se chamava Praça da Constituição, em homenagem à Constituição de 1824. Quando veio a República e os militantes do movimento republicano queriam eliminar tudo que tinha passado, os militantes da República queriam acabar com tudo que ligasse ao Império. Então eles foram para lá e falaram, bom, Praça da Constituição, coisa nenhuma, vamos dar o nome ao mártir, que era um mártir republicano, já que os inconfidentes queriam formar uma república em Minas Gerais. Sendo assim, vamos adotar o nome de Praça Tiradentes e vamos derrubar a estátua. E nessa de derrubarem a estátua, para colocar a estátua do Tiradentes, aqueles que tinham sido derrotados na proclamação da República, mas que ainda eram numerosos no Rio de Janeiro, foram para lá para proteger a estátua de Dom Pedro I. Resultado, se você for hoje à Praça Tiradentes, a estátua que tem no centro da Praça Tiradentes, uma estátua enorme, equestre, gigantesca, é a estátua de Dom Pedro I, segurando a Constituição, porque se chegou à conclusão em algum momento ali que não ia dar para derrubar a estátua e também não ia dar para preservar o nome da praça. Talvez seja no Rio de Janeiro, talvez o melhor exemplo desse tipo de disputa que nós temos assim, em termos históricos. E que bom que hoje nós temos territórios de disputa. Significa que a gente está questionando essa história hegemônica, eu diria. Que bom, tá vendo? A gente falou de utopias, no outro é uma utopia. Questionar a história. E quem está junto com a gente questionando, né, são vocês, nossos ouvintes. Por isso nós vamos para as nossas mensagens na garrafa. A primeira mensagem de hoje, do meu irmão, Gustavo Sherman, que é ator, e reflete aqui sobre o episódio número 6, Do que você ri. Ele diz assim, terminei de ouvir o podcast. Realmente, inibir do que se ri é um ato político. É difícil saber exatamente o que nos faz rir. Aconteceu comigo. O filho de uma amiga assistiu ao meu vídeo do balé, no meu canal do YouTube, e morreu de rir. Viu várias vezes. Aí a mãe mostrou um outro vídeo da live e o menino começou a chorar. De longe é comédia, de perto é drama. Obviamente, os casos de humor que discrimina de modo estrutural devem ser combatidos. Mas sempre é a dor de alguém. Realmente, é muito difícil a gente mapear o que se ri e o que não se ri, porque o que é a felicidade de um pode ser a tristeza do outro. Agradecemos a mensagem
do meu irmão. Um beijo para Gustavo Sherman. A segunda mensagem que a gente recebeu veio da Ana Cristina, uma ouvinte super querida, que comentou o nosso episódio 22, em que a gente perguntava: a arte salva? A Ana Cristina respondeu: tenho certeza disso. Como está escrito numa frase de Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Por isso gosto dos poetas, porque sintetizam tudo em poucas palavras. A Ana Cristina ainda fez uma super confissão pra gente. Eu já escrevi muitas poesias quando era jovem e ganhei primeiro lugar no festival no colégio e depois com 2 amigos lancei um livro, Corações Tropicais. Ana, nós ficamos extremamente curiosos para ler as suas poesias. Muito, muito obrigada pela sua mensagem. E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, basta mandar mensagens para as nossas redes sociais, nossas redes pessoais, Karine Aragão Escritora, Léo Sherman, nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, na Líquida, nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida. E nós pedimos também que você siga o nosso podcast no lugar em que você escolheu para nos ouvir. E também indique aos seus amigos, suas amigas, aos seus parentes, a qualquer um que se interesse pelo nosso diálogo. Lembrando a vocês, fiquem em casa. E se você saiu de casa, volta já para casa, menino. Porque não é hora de flexibilizar, é hora de achatar a curva. Valeu, galera. Até semana que vem. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até semana que vem.